Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo do livro do Gênesis. E hoje nós vamos estudar o capítulo 11 de Gênesis, versículos de 1 a 9, o episódio que trata da Torre de Babel. Então, é tempo de você pegar a sua Bíblia, acredito que você já esteja com ela em mãos, né? Já está se acostumando, né, a estar com a sua Bíblia. É muito importante que você acompanhe na sua Bíblia, também faça as anotações que você deseja fazer, para melhor compreender o texto que vamos ler. Hoje nós vamos ler o relato da Torre de Babel, né? E vamos procurar entender esse relato à luz da teologia, à luz do contexto histórico que esse texto nos revela e o que esse texto quis dizer ao povo da época. Por que ele foi escrito? Como já dissemos antes, todo o texto bíblico foi escrito com a intenção de relatar algo ao povo, de revelar algo ao povo, né? Algo que não estava indo bem, algo que estava fora dos planos de Deus. Os sábios de Israel, os autores sagrados, escrevem o texto para fazer o povo refletir sobre a sua conduta, refletir sobre o seu passado, olhar para o presente e projetar o futuro. É nesse sentido que nós devemos também ler a Sagrada Escritura, né? O texto da Torre de Babel, nós vamos notar, ele não conta só uma história de uma época. Ele é muito atual. E no decorrer do estudo nós vamos ver o porquê ele é atual. Ok? Vamos lá então. Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9. Vamos para a leitura do texto. Toda a terra tinha uma só língua e servia-se das mesmas palavras. Alguns homens, partindo para o Oriente, encontraram na terra de Sinaar uma planície, onde se estabeleceram, e disseram uns aos outros: Vamos, façamos tijolos e cozamo-los no fogo. Serviam-se de tijolos em vez de pedras, e de betume em lugar de argamassa. Depois disseram: Vamos, façamos para nós uma cidade e uma torre, cujo cimo atinja os céus. Tornemos assim célebre o nosso nome, para que não seja dispersos pela face de toda a terra, para que não sejamos dispersos pela face de toda a terra. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Foi dali que o Senhor os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra. E cessaram a construção da cidade. Por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra, e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. Muito bem, até aqui o versículo 9.
para entendermos esse relato da Torre de Babel. Começando aqui pelo versículo 9, vocês compreenderam o que significa Torre de Babel? Significa lugar da confusão, onde Deus confundiu a linguagem de todos os habitantes da terra. Babel é a linguagem que ninguém se entende, que ninguém mais se compreende entre si. Então, onde não há compreensão, há destruição. Então, eles se espalham, diz o relato, por toda a terra. Pois bem, vamos entender mais a fundo esse capítulo 11, do versículo 1 até o 9, que fala desse episódio interessante da construção da Torre de Babel. Vocês já devem ter notado que eu uso o computador para os nossos estudos, é que eu preparo o estudo antes e escrevo, para a melhor compreensão de todos. Assim, eu não me perco na explicação e posso ser mais preciso na hora de fazer o estudo com vocês, ok? O capítulo 11, versículos de 1 a 9, fala sobre a Torre de Babel. Vamos entender esse texto que acabamos de ler, estudando o contexto histórico do texto. Este relato da Torre de Babel, na realidade, é uma conclusão crítica que os sábios de Israel fazem de sua própria história. Olha que interessante. Os sábios de Israel, os autores sagrados, ao escrever esse texto, eles estão fazendo uma conclusão crítica da sua própria história, da história do seu povo, que o seu povo está vivendo. E eles chegam a uma conclusão. Várias passagens deste relato fica claro e muito compreensivo o passado e a ação do mal existente nesse passado. Fica muito claro desde o início do relato. Ah, mas eu não entendi isso. Vamos compreender isso sim. Fica muito claro, vejam bem, e muito compreensivo o passado e a ação do mal existente neste passado. Nessa análise crítica que os sábios fazem da sua própria história. Chega-se à conclusão que o ser humano é a origem de todos os males da história quando este impõe seu egoísmo e o seu próprio interesse sobre os outros. Isso está claro, é só conferir lá em Gênesis, voltar um pouquinho, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 24. Tá? Os ambiciosos associam-se a outros, formando grupos de poder para excluir, dominar e oprimir. Também é só conferir lá em Gênesis 4, de 17 a 24, que nós já passamos por esses textos. Né? O mesmo povo de Israel foi infiel à sua vocação fundamental à vida e para a sua defesa. Então, a vocação do povo de Israel era a vida e a defesa da vida. Em Gênesis 6, 9. O povo foi infiel a essa vocação, a esse chamado. Vocação significa chamado, né? As demais nações, especialmente as que cresceram e se tornaram grandes, foi às custas dos mais fracos. As nações que cresceram à custas dos mais fracos, dos indefesos. Gênesis 10, de 1 a 32. Temos lá também esta confirmação. Tudo isso dentro deste contexto da Torre de Babel que nós estamos estudando hoje. Este relato é um questionamento
sobre o papel das estruturas políticas e religiosas na história. Este relato vem questionar as estruturas políticas e religiosas na história. Observemos. O que aprendemos de maneira simplista sobre este relato foi que o mesmo explica a origem dos povos, culturas e línguas, como um castigo de Deus contra os que supostamente falavam uma só língua. Não foi assim que aprendemos? Muitos de nós aprenderam assim, sobre este relato, né? Muito simplista. Certo? O texto vai muito além. Vai além do que aprendemos. Fazendo uma leitura à luz das circunstâncias socio-históricas em que foi escrito o texto hebraico original, na língua hebraica desse texto, não nos diz em nenhum momento que o mundo inteiro falava a mesma língua. O texto original hebraico deste capítulo nunca disse isso, né? Que o mundo inteiro falava uma única língua, a mesma língua, com as mesmas palavras. O texto original não diz isso. O texto diz literalmente que toda a terra era um único lábio, ou toda a terra tinha uma só língua. Certo? Para nós hoje, ao ler esse relato, desta maneira nos soa um pouco estranho, certo? Então, os tradutores precisam traduzir numa linguagem que os leitores tinham que traduzir numa linguagem que os leitores pudessem compreender. Mas, porém, deixa de notar a grande denúncia que o texto original propõe à luz que ele lança sobre a realidade que hoje vive os povos e culturas. Esse texto, mais uma vez, esse texto, na realidade, ele tem uma grande denúncia, certo? Sobre a luz lançada na realidade que hoje vivem os povos e culturas. Nas diferentes literaturas do Antigo Oriente, os arqueólogos encontraram textos que contêm esta mesma expressão e cujo sentido é a dominação única imposta por um único Senhor, o imperador. É uma dominação única imposta por um único Senhor, ou seja, o imperador. Começamos a compreender a intenção do autor sagrado nesse texto, né? Então, um exemplo arqueológico extra-bíblico, fora da Bíblia, é o prisma de Teglat-Falazar, de 1116 a 1090 a.C. Quem foi Teglat-Falazar? Teglat-Falazar foi o rei da Síria e ele apoderou-se de um monte de lugar ao mesmo tempo. Foi um imperador muito poderoso para o seu tempo, ok? Então, o que Teglat-Falazar dizia? Ele dizia assim: desde o princípio do meu reinado até meu 5º ano de governo, minha mão conquistou ao todo 42 territórios e seus príncipes. Desde a outra margem do rio Zabe inferior, linha de limites mais além dos bosques das montanhas, até a outra margem do Eufrates, até a terra dos hititas e o mar do ocidente. Eu os transformei em uma única boca.
tomei reféns e lhes impus tributos. Palavras do rei da Síria, do grande imperador Tiglat-Falazar. Transformei em uma única boca, tomei reféns e lhes impus tributos. Tá? Prestaram atenção à fala deste imperador? Uma única boca? Então, não tem nada a ver com questões do tipo idiomático, de idiomas, de falar ou não falar em línguas, dos idiomas de cada país. Não tem nada a ver com isso. Mas sim os aspectos políticos. Trata-se da imposição pela força de um mesmo sistema econômico, o tributo. Assim, pois, o texto que estudamos faz referência à realidade que o mundo inteiro vivia, submetida a uma única boca, isto é, a um único Senhor, cuja linguagem era a da conquista e da dominação. Onde chegava, ele conquistava, ele dominava. Todo o povo derrotado era submetido à vontade do tirano. Suas jovens eram violadas e reduzidas à escravidão. Seus jovens eram assassinados ou escravizados. Seus tesouros eram roubados, suas instituições destruídas, seus líderes depostos ou mortos, suas terras saqueadas. A população sobrevivente era obrigada a pagar tributos anual ao conquistador. Sob esta perspectiva, esse texto não revela tanto um castigo de Deus, e sim uma oposição de Deus a práticas imperialistas. É o que esse texto revela. Deus se opõe a estas práticas imperialistas. Este é o sentido do texto. Certo? O último patamar das torres que os conquistadores construíam era o corpo sinal de poder. Sinal de poder. Era destinado à divindade. Eles queriam construir uma torre cujo cume chegasse a atingir o céu. Olha a pretensão, né? Então, o último patamar da torre que os conquistadores construíam era um corpo sinal de poder, destinado a uma divindade. Era algo parecido a uma câmara nupcial, completamente vazia, na qual a divindade descia para unir-se ao construtor da torre. Esse era o sentido. Não era qualquer construção, porque era um símbolo do poder de um império. A torre era um símbolo do poder de um império, de uma conquista. Então não era qualquer construção de qualquer jeito. Entende o relato da Torre de Babel? Estão entendendo tudo isso? Muito bem. Anualmente, por meio de uma liturgia especial, fazia-se com que o povo acreditasse que as divindades desciam à cúspide para se unir à estrutura dominante e assim abençoá-la. Então os povos submetidos pensavam, portanto, que a divindade estava do lado do opressor. Era isso que eles tentavam incutir na mente do povo. Fazer o povo acreditar com uma liturgia toda especial que fazia com que o povo acreditasse que a divindade, ao descer e se unir ao construtor da torre, estava abençoando.
abençoando o sistema opressor. O sistema opressor. O povo pensava assim. O povo já estava submetido à vontade do império. E ainda mais com uma liturgia dessa, em nome de uma divindade, o povo acreditava mesmo. Qualquer um acreditaria, não é verdade? Então, era assim que se dominava. Era assim que se conquistava, né? Portanto, o povo submetido pensava, portanto, que a divindade estava do lado do opressor. Era uma crença ingênua e, ao mesmo tempo, alienante. Alienava o povo. Ah, mas é assim, então nós não vamos poder fazer nada. Se a divindade está do lado do império, então não cabe a nós a fazer nada. Isso aliena. É um pensamento alienante que paralisa a pessoa. É uma religião alienante, né? Fruto de uma religião vendida ao sistema. A religião que aliena é uma religião vendida ao sistema. Certo? Este relato denuncia e corrige essa crença, que não é bem assim. Esse relato de Gênesis denuncia essa falsa religião, essa religião que aliena, e corrige a crença sobre a divindade. Ok? E qual é a mensagem disso? No versículo 5, notaram que Deus desce do céu. Não está assim no texto. Vamos ler lá no versículo 5 do capítulo 11. Mas o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Lembra-se que um pouquinho mais atrás eu falei que eles construíam e lá no topo da torre a divindade descia para se unir ao opressor, aquele que construiu a torre? Aqui também fala que Deus desce do céu para ver a cidade e a torre que construíram os filhos dos homens. Como é isso? O Deus de Israel desce para dar uma olhadinha na cidade e na torre construída, então esse Deus também está descendo para abençoar esse sistema? Não, não. O Deus de Israel não compactua com os poderes imperialistas que escravizam o povo, né? O Deus desce do céu não para se unir ao poder que construiu a torre, mas sim para destruí-la. E de passagem para libertar os povos da submissão e da escravidão. É o Deus libertador. Ele desce para destruir. O que Deus faz? Ele dispersa todo mundo. Ele acaba com uma única língua, com uma boca. Ele dispersa, ele liberta o povo da submissão e da escravidão. Deus não compactua com isso. Não se trata, pois, de um castigo, mas de um ato libertador de Deus. Deus está libertando o povo que está sendo oprimido pelo império, pelo poder que escraviza e pela religião que aliena o povo. Deus está libertando esse povo, né? Diante deste profundo relato, a história encerra para os que creem. Diante deste profundo relato que a história encerra, para os que creem hoje no Deus único, nesse mesmo Deus de Israel, o Deus da Bíblia, é uma ferramenta para reler criticamente a religiosidade político-religiosa que vive. Esse texto nos convida a fazer uma releitura também da religiosidade político-religiosa em que nós vivemos nos dias de hoje. Por isso que o texto bíblico ele é atual. Não é uma história que aconteceu, mas é atual. Foi lido à luz do povo, à luz de uma cultura, na realidade em que o povo estava vivendo.
mas também deve ser lido hoje por nós na realidade em que nós nos encontramos, para nós que cremos, para os crentes de hoje. Ok? Então, à luz desse texto, olhando para a globalização que vem acontecendo faz alguns anos, devemos nos perguntar se essa globalização beneficia todos os povos por igual? É uma pergunta. Devemos nos questionar através do texto. Que papel neste processo desempenham as estruturas econômicas, políticas e religiosas? A serviço de quem tudo isso está? A serviço de quem estão as estruturas econômicas, políticas e religiosas? Essa pergunta foi feita na época em que foi escrito esse texto, né? Dos mais fracos? Está do lado dos mais fracos? Favorece, beneficiam aos mais fracos? O projeto de globalização respeita a identidade cultural, política, econômica, religiosa e nacional de cada povo? O papel da religião é decisivo tanto nos processos de conscientização quanto de alienação do povo. A religião, ela tem dois caminhos. Ou ela conscientiza o povo para se libertar do poder opressor, ou ela aliena, fazendo com que o povo se conforme com a situação. São dois caminhos que a religião propõe. Como está a religião de hoje? Ela está ajudando o povo a se libertar? Ou ela está alienando o povo? Perguntas. Não darei respostas. Cada um que chegue à sua conclusão. Ok? O texto nos dá essa liberdade. Tá? Sugestão. Uma sugestão para encerrarmos esse estudo da Torre de Babel. Deveríamos, à luz deste relato, fazer uma avaliação sobre a globalização atual para não ter que nos lamentarmos mais tarde. Pensem nisso. Pensemos nisso. Que a única boca, muitas vezes, oprime. Deus é aquele que vem para libertar. Esse é o sentido do relato da Torre de Babel. E diante de todos esses questionamentos que eu coloquei aqui, dentro desse estudo que fizemos, né, é uma sugestão que eu dou para vocês, para todos nós. À luz desse relato, devemos fazer uma avaliação da globalização atual para nós não termos que lamentar mais tarde. Olhando esse texto, trazendo para o hoje, para projetar um futuro de menos lamúrias e reclamações. Ok? Que esse texto possa nos fazer refletir sobre essas realidades que vivemos. Vivemos numa Babel? Ou melhor, queremos estar do lado de Babel, da Torre de Babel, daqueles que oprimem, ou do Deus libertador, que o seu projeto é um projeto que beneficia a todos, e não somente uma classe, uma estrutura ou uma instituição. Tá bom? Então, até lá. Se você gostou, dá um joinha no canal, compartilhe com os demais esse estudo que nós fizemos do capítulo 11 de Gênesis. Até lá, até o próximo estudo, se Deus quiser. Um abraço a todos.